Foi? É, começou. Tá Então, beleza. rolando. Então, beleza. Oi, pessoal. Eu bati um papo com o Sérgio Chaves, roteirista, editor, designer e amigo muito querido, parceirão de muitos trabalhos meus, sobre o processo de criação, sobre alguns trabalhos meus, né? E sobre percepções da realidade, tá? Essa é a primeira parte de um vídeo, dá uma conferida, tá? Grande beijo e bom bate-papo aí. Ô, Sérgio, eu vou dar para quem for ver, eu vou dar como é que fala? Eu vou dar uma introdução para o pessoal entender, né? Quantos anos faz que a gente deu aquele bate-papo lá na Faculdade de Marília? Aquilo ali foi em 2016. 4 anos. Não, a gente tinha tido uma ideia na época para fazer um bate-papo sobre questões da realidade nos meus quadrinhos. Interpretações da realidade. Acho que era isso. E na época foi gostado, cara, que eu não tinha pensado nisso. Sabe? É curioso essa coisa, porque às vezes a gente pensa tanto no que a gente está fazendo e a gente não pensa em alguns resultados, sabe? Às vezes você simplesmente faz, né? Naquele bate-papo, numa conversa que a gente teve com o Skype, né? E caiu a minha ficha que o meu trabalho ele tinha esse caminho, cara. Eu comecei a pensar isso em 2006, de 2000 para 2020, somou bastante coisa ainda, né? Sim, sim. Porque sempre foi algo natural no seu trabalho, né? Então, inevitavelmente aconteceria, né, de você produzir muito mais coisas nesses 4 anos. Mas naquela ocasião você estava lançando cadernos de viagem, né? Se eu não me engano. Foi por conta disso, não foi? Foi por conta disso, é verdade. Ele é do PROAC, ele tinha passado no PROAC de 2015, aí ele tinha sido contemplado, né, como mais época, com o PROAC 2015. Aí eu tinha fazia acho que pouco tempo que eu tinha lançado. Porque aí eu estava começando a pensar o caderno de viagem, o Capitão Virgílio, eu fiz para café. Cara, tem um monte. O David Scarlatti, as 3 tiras do David Scarlatti, as 3 tiras não, as 3 aventuras do David Scarlatti. Hoje a Tianinha, uma boa parte, é que eu não lembro agora, mas uma boa quantidade ele mexe com realidades. Até trabalhos, cara, curiosamente, que não tem o meu dedo como roteirista, ele passa por isso. Estava lembrando As Senhas de Charlotte, que eu fiz com o Lilo. Ele trata sobre... Tirando a história do professor Valdo Vieira, que está dentro do livro, ele trata de três realidades acontecendo ali quase que simultaneamente. E são realidades distintas. É o século XIX, o final dos anos 50 e uma era ali na história que não tem um tempo determinado. Aliás, acho que não tem tempo ali. É um local atemporal ali. Eu sempre tive. Acho que a partir desse papo teu, dessa sua indicação aí, cara, que eu comecei a me ligar nessa coisa aí. Se for ver bem, toda ficção né? Toda ficção é uma leitura muito subjetiva da realidade. A interpretação da ficção sempre é um ponto de vista da visão, né, do autor, dos autores. Então, inevitavelmente, a gente sempre vai dialogar com as nossas experiências, com as nossas visões sobre a realidade do dia a dia. Mas o seu trabalho sempre permeou, pelo menos, né, enquanto leitor, eu sempre vi que seu trabalho
sempre dialogou muito com essas questões, sabe? Tem uma questão que é o seguinte, tem uma história minha que você está falando aí, eu estou lembrando. Tem uma história minha que chama Sob o Véu de Ísis, e que, na verdade, ele faz uma menção, o nome, ao véu de Maia, né? Aquela coisa do hinduísmo, que nós não enxergamos a realidade, que nós estamos sob o véu de Maia, né? Só que eu tirei a Maia e pus a Ísis, que é aquela deusa egípcia lá, né? Da mitologia egípcia, porque eu peguei uma história verídica ali da Cleópatra, quando acho que é o imperador Otaviano invade a Alexandria, acho que é isso, para prender o Marco Antônio e a Cleópatra. E aí o Marco Antônio se suicida e fica a Cleópatra ali, isso é histórico. E aí, na verdade, quando ele encontra o aposento onde ela está, na história, ele não quer matar ela, ele tem um certo temor pela... Não sei se você leu essa história, ela está na... Não, eu não recordo por título. Uma Cleópatra, e aí, quando ele entra no aposento, ela tá toda vestida ali com uma roupa que é uma águia, ali, uma coisa assim, e ela vai para a cama com ele, ela faz amor com ele. Só que no ápice ali ele vê que ela não é a Cleópatra, que ela é uma serpente, e que ela é uma entidade que avisa para ele que ela está se alimentando, ela está se alimentando da ideologia de poder que o ser humano tem. E aí, nesse momento, aparece ali uma visão para ele de uma série de coisas ligadas ao poder, desde aquela época até hoje em dia. Então, o poder que você tem de matar um outro, matar um inocente, guerra, fome, todas essas coisas, né? Então, ela fala que essa entidade, que é uma serpente, fala para ele que ele vai conseguir o que ele quer, e que isso, na verdade, ele não está ganhando nada, ele está alimentando algo. Quer dizer, você nunca vai ter o poder, você está alimentando algo, né? A ideia da história é essa. E aí ele vai embora, eu ponho um fato histórico, que quando ele encontra, né, o Otaviano, lá, o imperador romano, ele encontra a Cleópatra, também se matou, né? Eu fiz essa parte ficcional. E aí, quando ele sai, ele vai embora, ele pede para não destruir nenhuma estátua dela. E aí ele volta para Roma. Lá em Roma, ele acorda no meio da noite, tendo uma visão dessa serpente de novo, falando que até o final dos tempos ela vai dar esse alimento para o homem, que é o sonho do poder, né? Então, é uma história gozada, cara, porque eu acho que muita gente não entendeu ela, sabe? É uma HQ que passou meio batida, assim. É curioso, você lançou como? Quando foi? Ela saiu numa coleção da Quadrinhópolis, lá do editor lá, que é o Leonardo Guerra. Eu achei que fosse um álbum. Não, Clássicos Revista. Ela saiu naquele Plano de Voo, aquela coletânea minha lá. Aí foi uma edição sobre a Cleópatra. Cada edição tinha um negócio ali, né? Um tema. E aí houve um tema que era a Cleópatra, e eu resolvi, como existiu o tema, mas o roteiro era livre, eu resolvi trabalhar nisso. Então, sempre tem, né, cara, essa coisa de você ter um outro... É como nós estávamos falando agora há pouco. Você tem um outro plano onde a coisa está acontecendo, né? Por exemplo, a Tianinha nova chama Onde as Coisas se Engendram. Quer dizer, que é eu sempre confundo o que é súcubus e o que é íncubus, que é a versão masculina. Eu sempre confundo. Mas o Telônios Blasco, lá, que é o
é a divindade, é a entidade que suga a energia sexual da Tianinha, ele se junta com uma outra entidade lá feminina e eles voltam para o passado para mudar a Tianinha lá para mudar o presente, né? Então você vê que você tem sempre essa coisa de as coisas estão acontecendo no nosso presente, mas você tem um outro lugar ali, um outro campo aonde aquilo realmente está acontecendo. Por isso que chama onde as coisas se agendam, quer dizer, aonde que está ali o Telônios e a Florinda, né? A outra entidade ali, que é onde está montando as coisas, né? Que é algo que me parece muito que está acontecendo hoje em dia, assim, no país e no mundo, né? A gente vê, tem que ter alguma fonte, né? Não estou falando teoria de Não, então, de forma até inconsciente isso, né? Porque não me parece que foi exatamente calculado desde o começo da série, desde o começo da retomada da Tianinha, né? Eu acho que isso surgiu naturalmente com o desenrolar das histórias. Não foi isso? É. Então, assim, inevitavelmente a gente é afetado com a realidade do nosso dia a dia, né? Essa semana eu gravei um negócio aí, fiz uma gravação para um site de uma escola de desenho de fora do país, de um amigo meu brasileiro que mora lá, que é o Emerson Ferrandini. E a gente estava falando sobre isso. Porque, assim, embora tem muita gente que defende essa coisa de falar que quadrinho é entretenimento, é para você ler no banheiro, e que não é só para se fazer quadrinho sério. Eu defendo isso, mas é impossível você, em algum momento, por mais inocente que seja a sua opinião ali, você não esbarrar numa opinião sua sobre a realidade. Acho que sempre está, né? Sempre tem. Sempre tem. Eu falo até a Turma da Mônica, lógico que não, até a Turma da Mônica é um quadrinho para criança, tem toda uma coisa. Há situações ali, mesmo que bem pueril ali, que da Turma da Mônica, os caras, é impossível você falar, não, eu acho que o quadrinho tem que entreter. Mas não quer dizer que você não vai dar teus pitacos ali. Não, aí que tá. Quando eu vejo autores ainda batendo nisso, leitores até tudo bem, a gente releva, porque eles também não têm obrigação de ter uma reflexão maior sobre a obra que eles estão lendo. Ele pode simplesmente escolher, optar por ler por puro entretenimento e acabou. Mas quando eu vejo autores falando isso, eu não sei se ingenuidade é a melhor palavra. Eu acho que é ignorância mesmo sobre a própria obra, sabe? Ele defender isso, para mim, mostra que ele simplesmente não reflete sobre o que ele faz. Porque tudo que a gente faz, principalmente, independente se é quadrinho, cinema, o que for, são escolhas, né? Tudo que a gente faz é uma escolha, um ponto de vista, a gente está defendendo, conscientemente ou não, os nossos ideais, ou as nossas crenças. Então, sei lá, eu discordo quem caga regras, sabe, sobre qualquer expressão artística, de modo geral, assim. Você vê, Sérgio, isso não é indo contra o artista. Na verdade, você não é que você não deve fazer entretenimento e que você não deve fazer quadrinho para ler cagando. Mas você tem que entender que em algum momento você vai trombar com isso. Uma coisa natural, né? Uma coisa óbvia. Para falar a verdade, eu não sei se é o meu estado, né, de humor nos últimos dias, mas eu bato de frente mesmo, assim, eu acho errado. Eu acho que eu não acho errado o autor pretender fazer um puro entretenimento. Não acho errado isso. Eu acho errado ele cagar essas regras, ele lamentar, ele reclamar. Já vi autores reclamando que, saiu até teve uma onda, né, de quadrinhos sem política, não lembro qual era o bordão. É ridículo, ridículo, não existe isso, não existe. Essas cagações, eu tô um pouco intolerante, para falar a verdade, assim, eu não tenho muito saco, não.
Eu acho assim, primeiro que é essa ideia, você não pode cagar a regra, sabe? Você É, não pode dizer é este caminho, não, você, sabe, você tem que permitir tudo, até porque você vai contra, né, o conceito da arte pop que é tudo pode, né? Então, assim, eu posso fazer. Dias atrás eu vi, né, enfim, não vou falar quem é, mas eu vi gente metendo a boca em álbuns, quadrinho com capa dura, lombada quadrada, sabe? É, bobagem, quer dizer, você tem que ter o gibi baratinho, você tem que ter o gibi médio, de preço médio, e você tem que ter os livros, você tem que ter tudo. Senão, não é só que isso é certo, sabe? Porque se você tem ali, hoje em dia, vamos lá, 200 pessoas, 1.000 pessoas que queiram ler um gibi barato, e você tenha 30 que queiram ler um quadrinho um pouquinho mais, você tem que também pensar naquilo, né? Senão a gente está danado, sabe? Você não tem, sabe? Na minha opinião, vai meio contra a coisa de arte você cagar a regra para a arte, né? Você sim, não pode, não, é apequenar demais, né? Ah, o cara, próprio sabe? meio, o próprio meio de quadrinhos, ele é pequeno quando você se depara com autores que pensam dessa forma, né? Sabe? Mas assim, inclusive é, é para todos os lados. A gente tem que se policiar mesmo para não cometer a gafe, por exemplo. Da mesma forma disso, eu já vi menina passar na minha mesa, por exemplo, com uma outra amiga, falou assim: você vai ler isso aqui? Eu parado olhando, assim, né, dando num evento, né? Falou assim: pô, mas é quadrinho de homem. É, Você entendeu? Quer dizer, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa. Às vezes você fica assim, é quadrinho de homem. Mas, principalmente, eu acho que o, o que eu o, faço não está e dentro de uma é, regra de não, gênero, mas bem, e é mais comum ouvir o contrário, né? Ouvir os caras falando que os quadrinhos são de meninas. É muito mas o mais contrário, fácil, assim. Acontece mais, né? eu não vou ler isso porque isso aqui, sabe? Tudo bem, você pode não gostar do assunto, mas se deu o direito de dar uma folheada, é isso que eu faço. Chegar e falar, olha, Sim, sim. sabe, Já, já, já tem um preconceito mesmo, né? Que ali, né? No ato de se deparar com uma obra nova, já eu, me, tem opiniões. muita coisa que eu deixei de conhecer, em quadrinho nem tanto, mas em cinema, cara, que eu tive o preconceito de não ver na época e depois virar um grande fã. E hoje já nem Sim. sou mais. Um exemplo é o Blade Runner. E quando Uhum. fui no cinema, eu meio que não me interessei. Eu fui ver muitos anos depois, muitos anos não, acho que uns 4, 5 anos depois eu fui ver o Blade Runner. O Blade Runner de 80, né? Acho que é por aí, uns 4, 5 anos depois. E aí sim já fiquei apaixonado, entendeu? E hoje já não sou tanto mais, né? Embora acho que o filme é do Você gostou da cacete. sequência? Você gostou da Achei sequência que teve? legal, gostei. Não, gostei também. É, Não, eu não sou grande fã, assim, mas eu gostei da abordagem. Muito melhor do que é, você, né? é, Fez um remake. eu sou meio careta em certas coisas. Eu acho que o filme ele valeria, ele é ele. Ele não precisaria de uma continuidade, mas enfim, mas está valendo. Mas então, Sérgio, essa questão de realidade ali, mas é curioso. O David Scarlatti, ele é assumido nisso, né? O David Scarlatti, eu até terminei a leitura há pouco tempo, essa semana, né? Eu tinha Do acumulado terceiro. algumas, eu tinha acumulado algumas tiras para leitura e é divertido, é divertido, porque você faz com um certo descompromisso, né? Ali, até como se fosse um exercício de criatividade, me parece. Você não leva tão a sério, não que você faça de qualquer jeito, não é isso. Mas você não leva os personagens tão a sério no sentido, né, de torná-los pomposos, tal.
mas é muito claro a leitura da realidade dos dias de hoje na tirinha, né? Para mim é muito evidente. A ideia era fazer um, um ditador, né, que toma posse através de um golpe da Federação Intergaláctica, né, da Tira, e, na verdade, ele toma posse e ele aí gera, né, não se explica muito, né, ele gera os Kublaianos, né, o ditador é o Kublaian, e ele gera os Kublaianos, né, e os Kublaianos são fanáticos ali e tal. Aí o Dave Scarlatti morre, ele volta, ele entra na consciência ali de uma governadora transgênero, né? Ela que é a Vix Vanya ali, e aí eles derrubam, né, o Kublaian, mas na verdade o Kublaian eles não derrubam nada, porque o Kublaian é destruído por um grupo que na verdade é quem tá engendrando tudo isso, e os caras vão voltar, né? E eu pego alguns conceitos, né, por exemplo, que já tem, inclusive teoria de conspiração, de reptiliana, essas coisas. O Dave Scarlatti, ele é um personagem mesmo que ele é um herói, porque você vê, ele é pomposo, né? Porque ele fala de o herói cósmico, sideral, intergaláctico, Sim. espacial. Ele é tudo. Mas ele, ao mesmo tempo, ele não tem uma coisa, porque na primeira história ele morre, ele começa herói, ele precisa virar uma mulher para ir para um planeta só de mulheres, e ele tem que se passar desapercebido, ele vira uma mulher, literalmente, ele muda o sexo lá numa máquina, aí depois ele entra numa porta dimensional onde ele vira velho. Só que quando ele vai nessa, já mudou na ordem dimensional e o Dave Scarlatti já morreu. Ele já não é o Dave Scarlatti morreu, o Dave Scarlatti não era loiro, era negro, né? Tem isso na história. Aí ele morre, ele reencarna. Cara, é absurdo, né? Então, assim, eu não levo a sério. Ele reencarna no sertão brasileiro e ele vira um cantor sertanejo, né, na segunda história. Qual a ordem que ele vira uma bolinha ali? Como que era? Não tem um. Que ele vira um. Bolinha. Que ele vira um... É na terceira história. Foi agora na terceira. Foi no começo da terceira. Ele morre e aí ele vai para uma dimensão. Ele existe e não existe. Ele está o tempo todo refém das coisas. Ele morre e ele vai para uma dimensão pós-vida, onde tem uma hostess lá, né? Uma que recepciona ele. Aí ele é atacado pelos zumbis da consciência, que tem uma analogia, né, com aquelas coisas que a gente guarda na cabeça. Aí tem um monstro lá que eu não lembro o nome, que ele entra dentro do monstro. Aí é quando ele destrói o monstro, mas ele só sobra a essência dele, que é uma bolinha. Esfera, né? Uma esferinha. Esfera. E aí o xamã lá pega aquela esfera, quebra ela, bebe, gospe ela na fogueira e manda ele de volta para essa dimensão. Assim, não faz muito sentido nenhum. É isso. Só que, assim, você meio que joga, né, no melhor dos sentidos, aí com a história, ou você já tem mais ou menos calculado onde ela vai dar? Eu jogo com a história. Tanto, cara, que quando o Dave Scarlatti, no começo dessa terceira história que está lá no site, ele morre. Quando ele vai para a dimensão, a Pantifa, que é a hostess lá, ela fala, mas você não era para estar aqui, porque você não está morto, mas você também não está vivo. Aquilo ali eu deixei uma deixa, eu fiz uma deixa para mim, porque eu sabia que futuramente eu ia querer mudar isso. Eu não sabia, mas eu vou fazer isso, porque lá para frente eu vou querer mudar. E realmente, quando chegar no fim, que eu tenho um texto ali que eu explico. Eu falei, eu não quero acabar com ele morto, eu quero deixar ele vivo para a próxima história. Então, assim, ele fica na dimensão nossa aqui, né, dele lá, e vai embora.
e a outra vai embora, né? A personagem que estava querendo levar ele de volta para a dimensão pós-vida vai embora sozinha. Mas é um processo de criação muito. É um exercício, né, de criação muito bacana, né? Por exemplo, quando eu criei o Kublayan, eu queria criar um personagem homenageando o Santo, que é um lutador mexicano que fez muito sucesso lá nos anos 50 e 60. Tem um monte de filme do Santo. El Mascarado de Plata. Eu gosto da máscara, aquela máscara de lutador mexicano. Aí eu quis criar um vilão assim. E aí eu pus esse nome de Kublayan, lembrando esses guerreiros mongóis, coisa assim. E essa brincadeira com o Kublayan, né? Que nem o Jacamole, né? Jacamole, o trocadilho é o que não falta, né? Era essa coisa. Só que chegou um determinado momento, ele é inspirado no nosso digníssimo também. Só que a ideia do homem da hora final é um cara que realmente ele chega na hora ali, que é o título da história, né? Ele muda tudo ali, né? Ele muda toda a situação ali. Só que chegou numa altura do campeonato e eu perdi o tesão com esse personagem. Eu perdi o pique. O lance de você fazer a história aberta, como é o caso do Dave Scarlatti, é que eu perdi o pique. Chegou uma hora ali que eu falei, putz, esse personagem não dá gás. Ele não dá tesão. E isso também, não sei se diretamente foi influenciado, né, pela situação toda que a gente está passando, mas como a nossa energia é afetada, né? Como a nossa disposição em continuar criando, que nem você começou com essa retomada do David Scarlatti, foi quando? Faz um ano? Um ano atrás, Então, muita coisa aconteceu, né, em um ano. Para você, e você ali publicando. Independente de você ficar desgostoso com o andamento da história, ou um personagem e outro, você continua publicando. Né? Você vê... Isso é muito interessante de acompanhar também. Você vê que a gente... É lógico que influencia, né? Então, primeiro que você vê que aquela visão que você tinha de do inimigo do herói, mais ou menos inspirado na realidade nossa, você vê que aquilo ali é tão mais crescente, a realidade, que você não consegue acompanhar. Porque, assim, é um turbilhão de coisa, né? Então, aquilo é... E você vê que a situação é tão louca, e aí você junta a pandemia aí, que você vê que ela mudou a realidade, voltando ao que a gente, né, se dispôs a falar. Você vê que ela mudou a realidade. De repente, essa situação ruim que o Brasil estava, ela ficou a enésima potencialidade, porque mudou tudo. De repente, você não está preso dentro de casa, você não pode sair, porque você tem uma doença que pode matar no ar, espirrar, e você não sabe quem tem, e não sei o quê. E a forma como esse governo maldito lida, né, também com a situação, pior ainda. E aí você vê que é uma situação que, se você tivesse um governo ruim, um governo corrupto, um governo filha da puta, um Paulo Maluf, né, que eu te falei agora há pouco, ainda não seria o que nós temos hoje, né? Que nem eu te falei aquela hora. Não é defender Paulo Maluf, né? Só para entender. Para ver o nível, né? Para ver o nível. Qualquer coisa é melhor. Só que a gente aí, fora tudo isso, a gente tem um governo de ódio. Ele não é o malandro, ele não é o Maluf, aquele bom malandro que dá um tapinha nas costas. Não é assim, a gente fez. Ele é ódio, ele é raivoso, ele quer acabar, ele quer destruir, ele quer mudar, ele fala sério, ele tem voz descontrolada. E dialoga para contagiar um grupo, né? E ele contagia um grupo, você entendeu? Porque eles têm ódio, quer dizer, então assim, né? Por exemplo, não é você
E o PT, né? Tanto que virou um meme. E o PT? Por mais que o PT tenha feito tudo errado, você está com ódio, você está fazendo pior. Você está justificando o erro do outro, indo no entendimento dessas pessoas, hein? Você está justificando ali o erro deles com ódio. Não justifica. É muito ódio. Você vê... Onde você viu você pegar grupos batendo em enfermeiro, né? Não, Você não tem esse ódio que esse presidente vai contra a esquerda, vai contra não sei o quê, ele não reprime, ele não chega e fala, olha, vocês fizeram errado. Como um pai reprimiria um filho? Vocês não têm que bater quem está cuidando do teu irmão. A gente não tem isso. Como muita gente já falou, né? É um estado de psicopatia, não tem sentimento. É igual uma pessoa que tem psicopatia, né? O psicopata ele não tem sentimento. Um cara que é pedófilo não tem sentimento. A gente está dentro dessa egrégora, assim, entendeu? E assim, na minha opinião, né? Na minha opinião, às vezes você perde o seu tempo, mas não é questão de erro. Às vezes você perde porque você percebe que essas pessoas estão há várias leituras, né? Na minha opinião. Primeiro, porque há uma coisa muito engraçada, porque o que assusta mais é a população tendo essa atitude. Sim. Perante uma personalidade pública que em nenhum momento ele enganou o povo. Você está entendendo? Porque assim, não é, pelo amor de Deus, mas assim, o que ele sempre mostrou. Então não tem equívoco. Não é novidade nenhuma, né? Não, fala assim, puta, eu votei nesse cara e ele se mostrou outra coisa. Não, ele está cumprindo o que ele sempre falou. O que é assustador é você ver o povo apoiando isso. E você vê ainda gente apoiando isso. Então, você percebe que de uma hora para outra a gente entrou num campo de realidade muito louco, muito assustador. E ele assusta porque ele pode ser perene, né? Ele pode ter uma durabilidade aí. Tanto é que olha tudo que já aconteceu, né? Em 17 meses de governo e ele continua no poder, sabe? Ele já falou as piores atrocidades, já ameaçou, já debochou. Tudo. É ridículo, é ridículo. Então, assim, e diante de uma realidade dessas, pensar, voltando, né, na parte criativa, pensar o David Scarlatti, que era o assunto da vez. Os vilões da tirinha ficaram até ingênuos, né, diante de tamanha maldade dos dias de hoje. Parece que é difícil até criar um vilão mais assustador, porque olha só. Eu confesso para você, cara, que assim, não é um bloqueio, mas você acaba ficando um pouco, porque o grau o grau de vilania, vamos dizer assim, vamos usar esse adjetivo, ele é tão grande e tão difícil de você entender que você não consegue transformar isso, pelo menos falando por mim, né? Numa coisa comparativa, sabe? Acho que quando a gente tem isso presencialmente, né? É o nosso caso aqui, a gente tem lá em Brasília, nas ruas, gente assim, você fica assustado, porque você fala, sabe? É como de um momento para outro você vê tanta coisa aí, sei lá, você vê coisas que você vê há tanto tempo na ficção, você vê que aquilo acontece, aí você assusta, porque é assustador você... E gente bater de frente contigo a favor dessas coisas com a lógica deles, embasado em leitura deles. É óbvio que eles vão querer discutir com você. Eu já tive
pseudo-discussões com bolsonaristas, onde eles dão uma lógica, porque é aquela coisa, né? A realidade é o que você está vendo e o que você está entendendo. Só que assim, né? Aí cada um tem a sua. Só que existe consensos, tem que existir consenso, porque você vê, o cara, se o cara é nazista e o cara for se embasar, por exemplo, dando um exemplo bem chulo, no Mein Kampf, ele tem toda a lógica do mundo de querer matar judeu, de querer hegemonia, de querer ser uma... Porque aquele livro está embasando dentro da lógica do autor a verdade. Mas o fato humano da coisa não é... Qual a verdade, né? Outro dia eu estava vendo uma... Eu não sei quem é ela. Aí é uma ignorância da minha parte, sério. Ela é ligada ao governo. Porra, enfim, ela comenta que menos mal, que tudo bem morrer velho. Porque... é uma assessora do Paulo Guedes, eu acho, alguma coisa assim. Ela é jovem, ela fala, jovem assim, né? Sei lá, tem seus 40 anos. Ela fala que, inclusive, para a questão de planos médicos, porra, cara, sabe? É um absurdo isso, cara. O que eu acho mais absurdo, você vê essa massa ignorante ainda que apoia, né? Justificando ou tentando relativizar essas falas, sendo que muitas dessas pessoas são idosos, gays, mulheres, enfim, todas as pessoas, né, todos os alvos desse governo. E ainda assim alguns desses justificam. Você vê que o Flávio Miliaccio, pelo menos o que a gente sabe, né? O que a notícia, o que foi noticiado nos parece, né? Você vê é que um cara de uma carreira de não sei lá, acho que mais de 50 anos, muito mais de 50 anos de carreira, teve de ter feito coisa muito importante para o teatro brasileiro, o cara chegar numa idade que numa situação já idoso, em que ele vê que o país e que ele devia se importar chega a esse ponto. Quer dizer, é frustrante, né? Que nem você estava falando assim, Laudo, você continua produzindo mesmo uma situação desanimadora, né? Que você estava falando agora há pouco. E a gente estava falando... Eu acho que foi antes da gravação, inclusive, que a gente estava conversando. Não foi? Foi agora há pouco. Já gravando? Tá. Já. Acho que foi, né? Mas me parece. E aí você vê, por exemplo, aí foi antes da gravação, eu estava te falando da Cinemateca, aqui em São Paulo, que o governo está querendo fechar. E aí eu estava falando isso para a Romana na hora do almoço. Eu estava falando para ela, eu falei, olha, eu, como milhões de brasileiros que mexem com arte, eu mexo desde criança. A minha vida foi feita para isso. Eu apostei a minha história para nisso, e aposto ainda. E aí você chega, é o que eu falei até com o Gilmar no bate-papo que a gente fez, você chega numa idade que nem eu estou, já caminhando para velhice, né? Você vê isso, cara, que assim, depende do grau de comprometimento, de passional de cada um, sabe? De repente você chega e fala assim, porra, não está valendo mais a pena. Não está é uma valendo. armadilha, né? É uma armadilha. Cai nessa. A gente está correndo uma coisa... a minha visão, como é de 1 milhão de pessoas aí também, mas a minha visão disso é que a gente corre muito riscos de ter uma mudança consciencial. Isso tem a ver com mudança de realidade. A gente mudou a nossa realidade. A gente não tem um povo contra uma ditadura. A gente tem uma ditadura e um povo contra o resto do povo. Sabe? Vamos... Essa desconstrução já está acontecendo há algum tempo. Ela é uma mudança consciencial, isso é muito perigoso. É só ver, assim, pensando algo mais recente, a forma como esses ignorantes
tratavam os artistas. Como se qualquer artista no Brasil ganhasse facilmente dinheiro, como se não fosse um trabalho, como se não fosse por mérito, né, quando se ganha dinheiro. A forma como a classe artística sempre foi tratada, nunca foi das melhores, mas ultimamente piorou, sabe? É uma ignorância assim que está se enraizando cada vez mais nesses grupos. São verdades, né, que eles repetem. Você vê que existe uma questão dessa preocupação com o comunismo, que já é uma coisa meio antiquada. Exatamente. Ela é uma grande pochete, sabe? Pochete. Sim. Ela é uma pochete, porque ela está fora de moda. Esse governo ainda ele tem essa pochete, cara. Quer dizer, é o comunismo. Se ele fosse atacar qualquer outra possibilidade, mas ele está atacando o comunismo. E as pessoas estão comprando isso. Então, Cara, assim, as pessoas estão comprando o comunismo, mas elas acham que tem que andar armada. E aí, o próximo, eu não falo o nome dele, o digníssimo aí, ele quer armar a população. E se está se mandando uma consciência, está se mandando um negócio, está se formatando para uma camada que não está se enxergando, entendeu? Para uma camada de rico. Eu não tenho esse discurso de rico, é tudo escroto, eu não tenho essa coisa. Escroto tem em todo lugar, mas assim, eles precisam entender que eles são brasileiros, eles não vão ser europeus, a gente é brasileiro, cara, sabe? uhum. Então, esse povo que ficou puto lá atrás porque tinha preto pobre entrando em avião, não adianta, ele pode não ser preto pobre, mas ele não é europeu, já que ele acha europeu e americano maravilhoso. Ele é brasileiro. Partindo dessa lógica, né, que eles tentam vomitar, é isso mesmo, não tem lógica. O povo acha que isso eu não sou PT, não é isso. Esse povo não quer isso. E aí o Brasil, não estou falando, isso na minha opinião, do Sérgio, não falo de você, amigos, mas numa geral a gente vendeu a alma para o diabo. A alma foi vendida ao Fausto. Em nome de Deus ainda. Em nome de Deus, e pior, porque o Fausto vendeu a alma para o diabo sabendo que ele está vendendo o diabo. Aqui não, aqui a gente vendeu a alma para o diabo achando que está vendendo para Deus. Aqui você vê esse governo, de modo geral, não só o presidente, né? Todo mundo ali, eles têm a hipocrisia de usar, né, nome de Deus, de cagar regras, de falar em nome da família de bem. Quem usa o termo de bem já, né, já é duvidoso. E nisso eles justificam todas as merdas que estão fazendo. E dentro do aspecto criativo, é um desafio ainda maior, né, pra gente se manter focado, se manter acreditando mesmo, porque assim, eu tô em meio ao processo da nova Café Espacial, mas eu percebi o pessoal muito mais perdido, desmotivado, né, neste ano, não só por conta da pandemia, um pouco antes mesmo. Então, assim, é um desafio maior para a gente seguir produzindo, né? Na minha opinião, é o seguinte: eu acho que agora é um momento da gente mostrar o que veio. Sabe aquela coisa? Chegou a hora dessa gente bronzeada. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Porque é agora que você tem que mostrar realmente a que você veio, né? E quer seja no que você faz ou quer seja na postura. Cada um mostra do jeito que lhe apetece, você entendeu? Então, assim, se eu parar agora, se eu me desmotivar, eu vou estar dando meu braço a torcer e mostrando que eles estão certos. Vai ser a verdadeira derrota, né? É derrota. Lá atrás, quem chegou para mim e falou: Lauro, isso que você quer fazer não tem futuro. Eu já vou estar dando razão para ele lá, né? E eu vou estar dando razão hoje em dia para o que nós temos aqui hoje. A gente vai estar estimulado
se 10 pessoas aplaudirem a gente. E só por 10, 100 mil, 200 mil pessoas aplaudirem. Aí, isso, lógico que isso é um grande motivador. Mas se você não tem isso, é aí que está o teu desafio, né? Você buscar um negócio, entendeu? Então, a gente está falando negócio de produzir. A minha vontade, ela continua. Lá, você se abalou por causa... Não me abalei. A questão de pandemia, eu me preocupei. É diferente, Sim, né? sim. Foi com a minha É saúde. inevitável, né? É inevitável. Essa questão política, você entendeu? Brasileira. A gente não pode, cara, não pode. Você tem que mostrar serviço, tem que achar meio, sabe? A gente tem que. Você não pode, cara, querer. A gente tem que fazer a nossa parte. Se eu for ficar em redes sociais declarando desânimo, primeiro que Sim. eu já estou errado. Se eu estou desanimado, eu sumo. Eu dou uma de Belchior, sabe? Eu dou um perdido. Eu dou um perdido e cadê o Laudo? Cadê o Sérgio? Cadê o Laudo? O Laudo sumiu, cadê o Laudo? O Laudo sumiu. Agora, eu ficar proclamando que eu estou desanimado, na verdade, eu estou querendo que outras pessoas se compadeçam de mim, e eu Exato. estou querendo e eu estou irradiando esse desânimo para outros. Então, eu estou fazendo um serviço para quem, inconscientemente, né? Para quem eu, a princípio, sou contra. Eu estou falando que realmente é uma merda, que não vale a pena. Ah, Laudo, mas, Sérgio, nós vamos tirar da onde essa bunda? Vamos tirar da força que a gente acha que tem, né? Porque não é difícil, não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Não é fácil. Aliás, nunca foi fácil, né? Nunca Agora foi fácil. só tá Né? mais difícil. Então é por isso, assim, precisa achar meios, precisa pensar, não adianta ficar falando que tá foda. Eu acho um pouco chato, eu nunca gostei. A gente chama egrégora, né, que é um holopensene, né, que é um acúmulo de pensamentos da mesma coisa, que a gente né, a gente tem o país, o Brasil, talvez se a gente não tivesse dentro dessa coisa de ódio, de discórdia, de raiva, a gente enfrentaria essa pandemia melhor. Sabe? Com certeza. É muito importante. Então, isso desestrutura, sabe? Você lê no jornal que a hora que acharem a vacina para essa doença, o mundo inteiro vai estar unido, menos o Brasil, porque o Brasil está dando exemplo. O que a gente, como população, vai pensar? Eu não quero isso, mas eu estou nisso, né? Entendeu? Você tem um cara aí, um presidente, que fala, olha, eu quero institucionalizar como é que chama lá, o Ronaldo, que ele acha que cura. A cloroquina. Cloroquina, sabe? Tem que dar cloroquina para as pessoas. E é comprovado que o negócio mata, sabe? A gente vive numa situação muito ruim, muito louca, mas é o momento que a gente está, é o que está acontecendo, sabe? Por isso que continuar produzindo é uma forma de oposição, né? Cada vez mais, ainda mais agora. Me parece Sérgio, eu muito acho que importante. é o quarto ou quinto vídeo que eu faço aí para o canal, que eu falo a mesma história. Já falei, você tem lá, um monte de gente que vivia pedindo para cair um meteoro, o meteoro veio. Agora está todo mundo desesperado. Mas você não quer o ruim? Você não quer o mal? Você não está falando que a humanidade não deu certo? Você não está falando que é isso? Isso veio. Espiritualista tem uma visão disso, filósofo tem uma visão disso, jornal tem uma visão disso. É isso que está acontecendo. E agora, o que você vai fazer com isso? Eu aconselho... O mundo acabou, né? O mundo que acabou. nós conhecemos... O mundo está uma merda, eu não acredito. O ser humano não deu certo, sabe? A gente está brigando ainda com isso. Eu, você, mas a gente está brigando porque a gente acredita. Entendeu? E os caras, é muito fácil falar que tá. As pessoas falam assim, fica parecendo conversa de autoajuda. Até o deboche, a gente está vivendo... Claro. Tem isso, né? Eu não lembro agora quem que postou isso no Twitter, eu acho. Nesses dias eu li que
você se colocar otimista é pedir, tipo, encrenca, né, na internet, porque alguém sempre vai tentar mostrar para você que não tem sentido ser otimista hoje em dia. Eu, Sempre vai ter eu alguém do contra. Então, se a pessoa não é otimista, é uma furada, e o que a pessoa que não é otimista está fazendo para isso? É, exatamente, exatamente. Se, Né? se você ficar só reclamando melhorar alguma coisa, então me mostre as melhorias, porque eu não vejo sentido, né? Existe um conceito, né? Existe um entendimento que é o conceito luciferiano da coisa, né? Que não tem nada a ver com religião, com católico, que é quando você entender que o básico da tua existência são as coisas boas. É você estar feliz, você estar satisfeito com o que você faz, é você ter uma renda, você está bem, você está bem. E quando você só vê o lado ruim disso, né? Que você não entende que de repente você vai cair numa depressão e aí não tem, você pode ir para Sim, um buraco sim. sem fundo. Você tá tendo o conceito oposto disso, que é o conceito luciferiano da coisa. E aí você não vê que uma hora você está tão viciado naquilo que você não consegue sair. Não estou falando isso como uma verdade, como uma regra, mas é uma coisa óbvia, né? Sabe? Então, assim, eu tenho que querer que isso aqui uma hora passe. Não pode, cara, você não pode. Porque senão você vai abraçar o quê? Cara, e numa dessas, a gente, né, que é envolvido com produções, com criações, mas eu imagino mesmo para quem é leitor, né, estar envolvido com artes, ainda mais agora, durante a pandemia, isso tem sido uma forma de manter uma certa sanidade, sabe? Eu acho que a arte ela tem sido não só uma válvula de escape, mas ela tem dado sentido. Para mim sempre deu, né? Pra gente, eu imagino, sempre deu. Mas agora mais do que nunca, né? Eu acho que a gente tem que estar produzindo. Pelo menos assim, dentro, né, da minha realidade, né, da minha bolha, é a melhor forma que eu encontro para seguir em frente. Da fórmula que eu penso, né? Não, é corretíssimo, Sérgio, da fórmula que eu penso. Hoje, né, mais, usando aquele bordão mais do que nunca, o artista ele é importante, né? Ele é importante porque as pessoas estão em casa, não podem sair de hipótese nenhuma, a não ser para necessidades fundamentais, né? Então a pessoa precisa ver uma televisão, ver um filme, ver uma série, ver uma live de algum show. Ontem eu estava vendo a live da Daniela Mercury. Eu nunca fui muito fã da Daniela Mercury, mas ela é fabulosa. Ela fez uma live, cara, com uma banda reduzida ali, uma banda básica, né? Ela fez uma live como se fosse um show, cara. E ela Sim. cantou, sei lá, 2 horas e pouco sem parar, cara, sabe? Então, assim, mais do que nunca você vê que você precisa de artistas fazendo live, sabe? Eu estou seguindo, por exemplo, a live do Sá, daquela dupla lá do Sai Guarabira. O cara tá discorrendo a discografia dele em lives com 2 por semana, que é muito legal. E aí, cara, você vê que para live de show é livro, é história em quadrinhos, sabe? Então a gente tem essa função. Então a Não, gente não pode. isso é importante para os artistas e para o público, né? Pra Cara, ambos. sabe? É uma troca, né? É uma Uhum, troca. sempre. Agora eu falei, a gente não pode desanimar. Quer dizer, cada um tem direito de fazer o que quiser, mas a gente tem que, Sim, mais do que entender o nosso papel. Entender o sim. nosso papel, sabe? Porque, O, no o, caso de quadrinhos, né? É legal você ir num evento, você ser paparicado, se você é um paparicável, né? As entendi. pessoas ali, a referência, é lindo. Mas existe um outro momento, cara. Até para os que querem fazer entretenimento, que querem fazer quadrinho para você ler cagando, como a gente falou no começo, eles são importantes. Então, acaba sendo um ato político, acaba sendo um ato social, não tem escapatória. Sabe? Eu vou fazer o outro rir,
enquanto está cagando. É um ato político, sabe? É, Eu vou fazer... O ruim dessas pessoas que ficam nessa lamúria aí é que a impressão que eu tenho é que elas querem justificar o desânimo contagiando os outros, sabe? Então, assim, é isso que eu não tenho muita paciência mais. Mas eu acho que é importante cada um, né, seguir no seu ritmo também, claro. O seu próprio ritmo, como eu disse, né, sempre falo, eu acho alucinado, né? Você produz muita coisa, no melhor dos sentidos. Então, eu quero que as pessoas... Isso é bacana. Alucinada, Chega a ser inspirador, né? Já te disse isso. Para mim é bacana acompanhar, não só por estar envolvido em algumas produções, mas é legal de ver, assim, sabe? Você Então, realmente direciona a sua energia para isso. A minha energia ela é focada não em mim, né? Não na pessoa ler eu. Na pessoa falar, porra, Laudo, eu li a Tianinha e caramba, bicho, ela aconteceu aquilo. E como é que vai ser agora? Sabe? Então, assim, ela está preocupada com a vida do personagem. Então, isso é uma motivação, isso é legal, sabe? Putz, Laudo, eu estou lendo a Tia, quando que vai sair outro Davis Carlyle? Laudo, pô, estou lendo o Yeshua, peguei muita gente ali, eu tenho visto uma boa quantidade de gente que tem comprado na Amazon o Yeshua, que é uma boa leitura de quarentena, porque, afinal de contas, é 500 páginas, né? E tem gente que está descobrindo isso, eu acho muito legal, quer dizer, é para isso, né? Que é uma obra, inclusive, para ler e depois de um tempo ali de reflexão, reler, né? Porque aí você absorve diferente. Enfim, como toda obra, né? Uma releitura sempre proporciona novos olhares. Eu vi uns tempos atrás, uma autora comentar que ela tinha feito muita obra biográfica e que ela tinha descoberto, acho que eu já comentei isso com você, que ela pode contar outras histórias, que é interessante ela criar outras histórias. Eu achei legal quando ela é jovem, então são descobertas que a gente vai fazendo, né? Que para nós a gente coloca o ovo em pé, para outros nem o ovo já pé há tempo. Que assim realmente o prazer é esse, assim, eu quero entreter a pessoa, entreter de qualquer forma, né? Então fazendo história para o pessoal pensar e fazendo história para a pessoa se divertir. Agora, mais uma vez, eu acho que agora é o momento para quem está produzindo não deixar a peteca cair, cara. Não só pela pandemia, mas pela questão política, porque a gente só vem não, só está vindo não com ódio, né? Não com raiva, né? Então a gente dá o contrário, sabe? Eu posso fazer um quadrinho de resistência, um quadrinho realmente político, extremamente engajado, mas eu posso estar mostrando para o popular. Eu, apesar de tudo, ainda faço. Eu acredito. Você pode nem saber. O que naturalmente é uma resistência, né? Antes de qualquer coisa. Não importa, sabe aquela coisa do Paralelo McCartney, a letra, né, do Fernando Brant? Ela fala isso, que ele fala uma música, ele fala para o Lennon e McCartney, né? Eu sei vocês não vão saber, né? Porque vocês não sabem, porque você... Como é que é? Eu sei vocês não vão saber, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Então, assim, mesmo que a nossa resistência não afete os caras, a gente continua aqui na nossa história. Essa sensação, esse desânimo que eu percebo nos autores, nos artistas, né, de modo geral, é justamente, talvez, em muitos deles, a percepção recente de que o nosso trabalho é impotente para mudar o cenário geral, porque sempre foi, né? Uma pessoa é impotente para mudar algo real, né? Diante disso tudo. Mas não deixa de ser importante, não deixa de ser uma contribuição, sabe?
Então, assim, a gente tem que... Não pode perder o foco, não pode... porque é ilusão, tudo é ilusão, né? A nossa compreensão da realidade é só uma forma de encarar tudo que está acontecendo. Sempre. Sempre foi. Lógico que eu não estou colocando aqui os aspectos científicos, né, que deveriam ser incontestáveis, mas pensando o dia a dia, tem muita gente olhando só para a parte ruim, não que, né? Mas se você ficar muito focado nisso, você não vai encontrar nenhuma outra forma, nenhuma outra solução mesmo. Daí que entra, né, essa nhaca toda. E tem uma coisa que agora falando bem de arte pop mesmo, né? Quando teve a primeira leva daqueles filmes do Planeta dos Macacos, o clássico lá do Charlton Heston e os que vieram depois, não lembro qual deles lá, que eles contam como que os macacos, o primeiro passo, acho que é isso, né? Quem souber depois deixa nos comentários, né? Coisa. Mas o primeiro passo para a evolução dos macacos para domínio da raça humana foi falar não, né? O macaco ali, o César, né? Que ele fala não. No remake que fizeram depois ali usaram esse mesmo conceito. Então a gente precisa ter essa coisa do não só não como uma negativa, mas como uma postura de você realmente não aceitar isso que está aí, porque, de novo, é todo um processo que veio, que nem um turbilhão, que ele alterou a realidade. Ele alterou a nossa... mesmo que a gente bata contra, ele alterou, ele gerou medo, ele gerou incerteza, e aí você vê uma pandemia, uma pandemia é algo a nível mundial. Então, você vê uma pandemia onde ela te obriga a uma situação, ela gera medo, ela gera... Então, isso serviu de benefício para que nós temos aqui, e aí todo mundo vai parando, olha, eu vou parar, eu tenho que enxergar a perspectiva para depois disso, né? Mas depois disso, você está jogando para frente. É muito abstrato, né? É muito abstrato. Então, como é que nós vamos fazer? Sabe? Como é que é isso? Então, eu fazer uma história em quadrinho, você fazer uma revista, fazer uma HQ, talvez você realmente não vá mudar nada. Mas a gente nunca sabe, você entendeu? Você pode fazer... A gente pode não perceber as mudanças, mas eu acho que elas acontecem. Assim, uma obra diante do leitor, né, do público, de modo geral, sempre reverbera de algum modo. E nem sempre o autor tem noção, tem consciência. Eu não só acredito, eu tenho certeza disso, assim.